trazemos um assunto importante para o nosso estudo agora aqui no programa Viver é Melhor, a obesidade. Já considerada uma epidemia mundial. E as pesquisas mostram que no nosso país os dados são realmente alarmantes. Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, uma pesquisa feita em 2008 e 2009 no Brasil, mostra que a obesidade atinge 16,9% das mulheres com mais de 20 anos. 5,9% das mulheres entre 10 e 19 anos. E vejam só, 11,8% das meninas entre 5 e 9 anos. E os dados continuam crescendo assustadoramente. Nós temos hoje 48% da população feminina adulta em sobrepeso. O que isso vem mudando na nossa saúde? Especialmente hoje, nós vamos pensar sobre isso na saúde das mulheres. É a pergunta que a gente faz ao nosso entrevistado. Recebemos aqui no estúdio o Dr. Roberto Rizzi, cirurgião, especialista em obesidade. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Doutora, a gente viu no nosso país nos últimos 30, 35 anos uma grande transformação em todas as áreas, econômica, de justiça social, acesso à saúde, à educação. E a gente saiu de um país que sofria de desnutrição para um país que hoje já se enquadra numa grande epidemia de obesidade. A situação mudou muito e a nossa saúde mudou também como consequência disso tudo. O que mudou na prática da saúde nos últimos anos por conta de doenças como a obesidade? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que deixar claro uma coisa. A obesidade é uma epidemia mundial e é uma epidemia que traz tantos problemas, mas tantas doenças que provavelmente pela primeira vez na história nós vamos assistir que vai haver uma inversão na sobrevida. Até hoje os filhos viviam mais e melhor que os pais. Pode ser que daqui em diante isso se inverta por causa da obesidade e das doenças que ela agrega. A obesidade por si não é um problema do ponto de vista estético, mas ela traz vários filhotes. Por exemplo, a pressão alta. A pressão alta é um problema que as pessoas obesas têm e convivem com isso. Um outro problema muito sério, talvez até mais do que a pressão alta, é uma coisa chamada resistência insulínica. É onde as pessoas têm insulina, o pâncreas funciona, mas a insulina não age. Ela não é suficiente para processar tudo isso? Não é nem que ela não é suficiente. Inclusive, muitos diabéticos tipo 2, eles têm mais insulina no sangue do que os não diabéticos. Mas é uma insulina que não age, ela é bloqueada, vamos dizer assim, pelo tecido gorduroso. Então, as pessoas obesas bloqueiam a ação da sua insulina. Então, isso é chamado resistência insulínica. Isso é muito grave. As pessoas que têm resistência insulínica e têm pressão alta desenvolvem uma doença chamada síndrome metabólica. E ela é a grande vilã da obesidade. Porque essas duas doenças juntas levam ao entupimento das artérias. Isso leva ao infarto cardíaco, ao derrame cerebral, tudo isso. Então, essa síndrome metabólica é a nossa inimiga. Sempre que eu vejo uma pessoa obesa, eu tenho um prazer muito grande em emagrecer essa pessoa, não visando o lado estético apenas, mas visando combater a síndrome metabólica. Porque as consequências para a saúde dela serão realmente muito graves. A gente percebe que a qualidade de vida fica comprometida, da questão social, da questão emocional, todos esses setores da vida ficam comprometidos. E a gente tem que estar preparado para lidar com isso. Em especial, para a mulher, como é que acontece isso? É diferente a obesidade feminina e a obesidade masculina? Completamente. O nosso grande inimigo é a resistência insulínica e a pressão alta. Muito bem. Esses problemas decorrem de um tipo de gordura chamado gordura visceral. É aquela gordura que a gente mede com uma fita métrica. A gente mede a cintura abdominal. Se um homem tiver uma cintura acima de 100 centímetros e uma mulher acima de 90, nós sabemos que essa pessoa tem uma obesidade visceral importante. Essa gordura visceral é diferente da gordura que fica nos quadris, por exemplo. A gordura visceral produz hormônios, produz substâncias que, por exemplo, dão pressão alta e bloqueiam a ação da insulina. A gordura dos quadris, que é a gordura feminina, ela não faz isso. Então, o que a gente sempre fala, os homens obesos, eles são doentes. E as mulheres obesas, muitas vezes, elas estão incomodadas com a parte psicológica, a parte visual, mas muitas vezes uma mulher que tem o mesmo peso, mesma altura que um homem, não tem nenhuma doença. Porque o tipo da gordura é diferente. Exatamente. A gordura predominante no homem é essa visceral que fica acumulada na região da barriga e da cintura. Exatamente. Que é o que se fala da obesidade maçã, obesidade Isso. inteira. O homem é o obeso maçã,
porque ele é uma pessoa obesa como um todo. A mulher não, ela muitas vezes ela tem uma cintura, uma cintura abdominal pequena, mas tem uma grande quantidade de gordura em região glútea, que incomoda, dificulta a deambulação, psicologicamente incomoda, mas não traz doenças, não traz tantas doenças. Né? Mas também interfere na saúde feminina. A gente tem visto cada vez mais na internet, revistas, pesquisas que associam a obesidade a problemas de saúde como infertilidade, calvície, depressão. Fala para a gente um pouco sobre os impactos da obesidade na saúde feminina. Bom, de forma geral, então, eu falei sobre pressão alta, sobre resistência insulínica, que é a síndrome metabólica, levando a infartos e derrames cerebrais. Doenças cardiovasculares são cardiovasculares de forma geral. Fora isso, existe uma síndrome muito grave chamada apneia do sono, que toda pessoa obesa tem uma tendência a isso, isso é muito grave. Fora isso, nós temos os problemas relacionados à parte ortopédica, lesões de joelho e quadril gravíssimas devido ao sobrepeso. E fora isso, a tendência ao câncer. Então, nós sabemos que as pessoas obesas têm uma tendência ao câncer elevado, até 30% a mais do que as pessoas magras. Levando para o lado das mulheres, tudo isso que eu falei vale, e ressaltando que na parte de câncer nós temos uma tendência ao câncer nas mulheres pós-menopausa, especialmente de mama e de endométrio, câncer de útero. E esses dois cânceres ocorrem porque a gordura periférica ela é uma fonte de produção de estrogênio. E o estrogênio, após a menopausa, pode ser cancerígeno em algumas mulheres. Então, é a gordura que fica presente no organismo que começa a ser um fator de risco também para o desenvolvimento de células cancerígenas. Não, ela produz hormônios e esse hormônio estrogênio na mulher pode provocar o câncer de mama e de útero. E durante o climatério, há uma mudança no corpo das mulheres também, que os especialistas sempre falam, que elas perdem essa proteção que elas têm do hormônio para a saúde do coração. Exatamente. E acabam acumulando a mesma gordura que os homens. Começa então a acumular gordura na região da cintura e da barriga. Exatamente. A partir do climatério, então, a tendência da mulher a entrar em situação de sobrepeso e obesidade é ainda maior. É maior e dessa vez acompanhada das doenças que a própria gordura masculina traz. Que é o que antes poderia não acontecer, a partir dessa idade ela começa a desenvolver as outras doenças então. E a gente tem visto hoje, nesse público em especial, nessa faixa etária, um crescimento da obesidade? A obesidade vem crescendo mundialmente em todas as faixas etárias. Hoje em dia nós temos crianças obesas, uma coisa inédita, pelo menos nesses níveis, né? E hoje em dia a gente sabe muito bem que as famílias mudaram. Então hoje em dia pai e mãe trabalham e as crianças ficam em casa e muitas vezes não existe uma pessoa que possa assumir a responsabilidade de uma criança na rua, que hoje em dia é uma responsabilidade razoável. Existem violência, sequestro. Então é mais fácil trancar a criança em casa. Equipa-se a casa com vários instrumentos, várias televisões, computadores, etc. E a criança vai levando a vida em casa, com pouca atividade física. Esse sedentarismo é um grande contribuinte para a obesidade. E junto com esse sedentarismo, as pessoas costumam ter uma casa mais equipada em termos de doces e carboidratos e fast food. Então o cenário está completamente montado para que tenhamos crianças obesas, e crianças obesas certamente serão adultos obesos. Então hoje em dia nós temos obesidade de uma forma global. Não existe mais país rico, país pobre, a obesidade é igual. E em todas as idades. Então, pessoas que podem passar, de repente, uma vida toda com o peso equilibrado, se não se cuidarem, quando chegarem a partir dos 50, 60 anos, podem se tornar obesas. Eu acho que a partir dos 30. A partir dos 30, os riscos já são cada vez maiores. A partir dos 30, nós observamos a obesidade em graus alarmantes. O que acontece no nosso organismo por volta dessa idade, para que a tendência aumente? Olha, existe uma coisa chamada taxa metabólica basal. Então, o jovem ele tem um metabolismo muito acelerado. Então, ele gasta muita energia para conseguir sobreviver. Então, normalmente, o jovem gasta muita energia. Após os 30 anos, esse gasto diminui muito. Então, se a pessoa não desenvolver alguma atividade física, aquele mesmo padrão de antes, que não engordava, passa a engordar. E é por isso que a gente tem que tomar, então, um cuidado ainda maior a partir dessa idade e partir para as ações de
prevenção e tratamento, mas de forma equilibrada, porque a gente tem percebido hoje, como o senhor falava, por exemplo, as mulheres ficam muito preocupadas com a questão estética. E durante muito tempo, especialmente no nosso Brasil, isso se discute bastante na mídia, em todos os meios, acabam apelando para formas de emagrecimento que não são completamente saudáveis. Qual é hoje a perspectiva de tratamento para as pessoas que estão obesas ou em situação de sobrepeso, que é uma situação de risco, para que elas façam um tratamento da forma mais saudável possível e que o resultado seja sustentável, que ela consiga permanecer desse jeito? Bom, não existe uma fórmula mágica porque não existe um ser humano universal. O que nós temos são pessoas diferentes e cada pessoa traz uma herança genética diferente. Então nós temos pessoas que são máquinas feitas para engordar. Nós conhecemos isso muito bem. E outras que são máquinas feitas para serem magras. Então existe uma carga genética individual muito grande. E que faz diferença. Total. Tanto é que nós não temos um tratamento padrão para todo mundo. É impossível a gente caracterizar as pessoas obesas usando peso e altura. Isso é muito simplista. O que a gente sabe é que quando entra uma pessoa obesa no meu consultório, eu sou cirurgião, né? Mas eu também trato obesidade em termos porque muitos obesos vêm para mim sem saber se o caso deles é cirúrgico ou não. Então, eu tenho o papel de esclarecer essas pessoas. Uma pessoa obesa que vem ao consultório, o primeiro fronte de ataque é, de fato, pedir para essa pessoa procurar um nutricionista, é encontrar um padrão alimentar adequado, uma reeducação alimentar. Junto com isso, ter alguma atividade física prazerosa. O truque é uma atividade que dê prazer. Esse é o truque. Muito bem, e nós tentamos isso por 6 meses, alguma coisa assim. Algumas pessoas, talvez 50%, se dão bem. São pessoas que não têm uma herança genética para ser obesos tão intensa. Outro grupo, não. O grupo que não se deu bem com esse tratamento inicial, eu acho que vale a pena. Aliás, vai ser um assunto um pouco polêmico, né? Mas eu acho que vale a pena que um endocrinologista entre com os medicamentos. É claro que esses medicamentos, vocês têm visto nas últimas reportagens, eles estão sendo, de uma certa forma, crucificados pelo sistema de forma geral, o que é uma pena, porque são medicamentos que conseguem combater a obesidade em uma porcentagem, talvez dando uma perda de 5 a 10% do peso. Essa perda de 5 a 10% é uma perda que geralmente resolve muitos dos problemas decorrentes da obesidade, como pressão alta e diabetes. Então, eles têm um lugar, sim, naqueles pacientes que, ao tentarem apenas reeducação, não tiveram resultado. Porque então, por conta da herança genética, do histórico, eles têm uma série de dificuldades para conseguir esse objetivo. Então, para essa clientela, introduzir os medicamentos, é claro que todo medicamento tem as suas contraindicações, todo medicamento, a diferença entre um remédio e um veneno é a dose, né? A gente sabe disso, né? Então, tem que ser nas mãos de um profissional muito experiente, porque são remédios que têm efeitos colaterais em potencial. Mas na mão de quem sabe mexer com essas drogas, o resultado é muito bom. Controlar o uso, orientar o paciente. O resultado é muito bom. O grande problema no nosso país é, na verdade, o uso indiscriminado por indicação do vizinho, da amiga, da mãe, do marido e de forma descontrolada. As pessoas usam sem parar e não sabem a hora de parar. E é por isso que a gente tem hoje o nosso país entre os primeiros na lista do consumo dessas substâncias, mas não que elas sejam, então, completamente proibidas. Elas não devem ser usadas pelas pessoas que têm outras formas de tentar esse objetivo. Eu acho que esse é o problema. Eu acho que, de repente, se a sociedade proibir o uso desses remédios, nós vamos estar perdendo uma arma muito valiosa. Para as pessoas que realmente precisam deles. E é uma pena. E é claro que outras pessoas, mesmo fazendo reeducação alimentar, mesmo fazendo reeducação física e fazendo bem feito, que a gente tem como detectar se o paciente está nos falando a verdade ou não. Se ele está se dedicando mesmo. E nós encontramos pacientes que estão se dedicando, estão tomando a medicação nas mãos de médicos responsáveis e mesmo assim eles estão engordando cada vez mais, ganhando doenças, pressão alta, diabetes, etc. Para essa clientela, sim, se reservaria a cirurgia bariátrica. E a gente vai falar sobre esse assunto no nosso próximo bloco. A cirurgia bariátrica é indicada para quem? A gente vê pesquisas realizadas em todo o mundo, em diversas áreas. A gente vai saber quais são as indicações, os resultados esperados. E
a gente continua tirando as suas dúvidas a respeito deste assunto. Aproveite agora e ligue para a gente. 0310 07 940, 0310 07 940. A gente volta em instantes aqui no Viver é Melhor, conversando com o Dr. Roberto Rizzi, cirurgião, especialista em obesidade, para falar sobre este assunto, especialmente sobre o impacto da obesidade na saúde feminina. Até já.